Gente. Aí, o Lúcio está chegando. Agora sim. Foi? Agora Tá veio. tranquilo? Agora foi. Beleza. Vamos lá, É gente. isso aí. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Obrigado por atender o nosso Boa noite. convite aí. Boa noite. Seja Tudo bem? bem-vindo. Tudo. Agora sim. É. Vamos lá. À Lúcio, disposição. eu sei que quase todo mundo aqui te conhece, que você é figurinha carimbada em todos os congressos aí. Seu Você é mais conhecido que a nota de dois, mas fala um pouquinho de você aí, do Lemos Lab. Tá, gente. Bom, meu nome é Lúcio Lemos, eu sou biólogo, sou especialista em análises clínicas, né? E trabalho com laboratório desde os 14 anos. Então, estou completando agora uns 43 anos de bancada. E Eita! de lá para cá, de lá para cá, a gente já viu muita mudança nos exames, né? Na situação da medicina, da saúde em geral. E as coisas foram mudando. Para vocês terem uma ideia, já que a gente vai falar de história também, né? Na minha época, quando eu comecei a dosar colesterol, o primeiro exame que eu fiz na vida foi um colesterol. O valor normal para o homem da época era de 280 miligramas. Hoje o pessoal quer 150. 280 era o valor normal. Então, assim, as coisas foram mudando, né? A gente não sabe quais são os critérios que fizeram essas mudanças, a gente finge que não sabe, mas tem muita mudança, muita coisa, e a gente percebe que está se desenvolvendo bastante a tecnologia, mas existem muitos problemas ainda com as questões pré-analíticas, que é o que a gente vai bater um papo também com relação a isso aí. Com Então, hoje os certeza. equipamentos, né? Mas é isso. Então, a gente, o laboratório é em Juiz de Fora, a maior parte das pessoas sabem disso. A gente se conheceu por causa de um exame específico, né, Luiz? Que foi a questão dos hormônios salivares, né? Que a gente lançou mais ou Exato. menos naquela época. É. E isso vem se desenvolvendo. Uma novidade para vocês, a gente vai incluir o zinco e o cobre no perfil master de hormônios Que salivares. bacana. Então, quer dizer, o perfil master é mais do que hormônio, né? Tem uma parte bioquímica também. E é Isso. interessante, né? E a correlação com o magnésio salivar, com o magnésio eritrocitário é bem legal. Então, assim, não há necessidade de você ter um custo tão alto quanto está hoje em dia para fazer um eritrocitário, né? Mas vamos Que voltar lá ao bacana, assunto. Lúcio. Bacana. Então, apesar da minha dedicação máxima é trabalhar com as questões de hormônios, quando houve essa mudança, né, eu sempre trabalhei com imunologia também, com a parte de hormônios, os equipamentos também faziam imunologia. Então a gente tem uma vivência, a gente percebeu algumas alterações que houve durante esses tempos, e que às vezes ainda estão, alguns conceitos estão enraizados, né, dos É, profissionais de saúde, e aí acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso aí, porque faz parte de todo o processo de diagnóstico, tratamento e a cura, né, dessa doença, da Covid, entender bem todos os processos. Porque o médico, pô, se ele tem uma informação e essa informação está contraditória, ele acaba se perdendo ali, tendo que trabalhar com a clínica, né? E eu acho que nessa questão principal, né, a clínica pode te levar para um lado que não é o desejado. Então, a gente pensa com assim, tem certeza. muita gente com H1N1, mas não está sendo detectado, não está sendo nem procurado, porque todos nós hoje escutamos falar febre, pensamos em quê? Tudo é Covid, Covid. cara. É, Então tem que ter o perfil, né? Todo o perfil respiratório, porque às vezes está juntando gente que não podia estar junto, tá? exatamente. Estamos aí para isso. Mas que legal, Lúcio. O Lúcio, eu gosto muito de bater um papo com o Lúcio, que o Lúcio é daqueles caras, assim, primeiro um estudioso, e um estudioso que gosta de compartilhar esses conhecimentos, e isso faz a gente aprender. Toda vez que eu bato um papo com ele, eu estou sempre aprendendo. Ô, Doido, Lúcio, né? então Sempre vamos doido. começar aqui. A gente colocou aí conhecendo os diferentes tipos de exame para o Covid. Sim. Quais seriam os mais indicados, para que etapa? Como é que você pode falar isso para a gente aí? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós estamos numa situação atual de emergência, né? Vamos lá, de guerra. Você tem Aham, que detectar o seu inimigo. Não temos que nos preocupar em detectar uma fogueira que ele acendeu há 5, 6 dias atrás. Você está procurando o inimigo, não os rastros dele. Então, houve uma questão muito que eu considero que foi um equívoco, mas assim,
em tempos de guerra, o pavor faz com que a gente perca um pouquinho o tino, né? Então, o que Isso. acontece? O pessoal seguiu o mesmo padrão que foi feito na Europa, orientado pela China, talvez, que era, vamos fazer os testes rápidos de anticorpos. Gente, quando você está pesquisando anticorpo, você está procurando a fogueira do teu inimigo que já foi para o outro lado. A fogueira Aham. apagada no canto, lá, os rastros dela. Tá? Então, considero que muitas vezes houve algum problema lá na Europa por causa disso. Porque se detectava tardiamente o doente. Tardiamente, Entendi. não no sentido de tratar até, mas tardiamente no sentido de cercar o inimigo e cortar as ligações com outras pessoas. Porque quando Certo. você detecta uma pessoa com teste rápido, né, com anticorpos, não é só o teste rápido, com anticorpos em geral, você está detectando um tempo depois, existe um delay bem grande nisso aí, e a pessoa passou dias ou semana e meia distribuindo vírus para todo quanto é lado. Né? Então, Exato. hoje, e ainda há tempo de se fazer isso, o exame que detecta a pessoa contaminada, a pessoa com o vírus, é o RT-PCR. Olha, tem que ser feito de maneira correta, tá? Então, assim, a gente Uhum. vai falar sobre isso quando chegar no pré-analítico. Mas o que Isso. acontece? Então, existem vários exames. O exame IgG, IgA, IgM é bom? É, mas conta a história. Mesmo a Entendi. IgA, hoje mesmo eu estava conversando com um paciente que tem IgA positiva e IgG positiva. Me expliquem. Ele está É. começando ou está acabando? Ou seja, o paciente muitas vezes tem uma IgA residual. É Entendi. uma cicatriz de guerra. Não significa que esteja guerreando ainda. Ou Entendi. pode ser que essa IgG, e a gente vê nos trabalhos, muitas vezes a IgG que a gente espera que apareça com 14º, 20º dia, às vezes aparece junto com a IgA. Olha a confusão. Então, É. Que, pegar um exame que que teoricamente bagunça. está te dando a cronologia, é engano. Ela não está te dando a cronologia. Tem que tomar muito cuidado com Entendi. esse detalhe. Entendeu? É. Então, Não. os dois tipos de exames que tem. E dizem assim, PCR é padrão ouro. Ele é padrão ouro clinicamente falando, mas ele não é padrão ouro laboratorialmente falando, porque você não tem que comparar ele com anticorpos, não. Por quê? Um pesquisa vias aéreas, pesquisa secreções, o outro pesquisa sangue. É Ah, diferente. tá. Assim. Então, o anticorpo é ruim? Não, ele é ótimo para rastreio, para estudo epidemiológico, para a história da coisa. Tá? Entendi. Saber quanto que a população esteve atacada, quantos geraram anticorpos, porque nem todo Certo. mundo gera IgG. Entendeu? Tem isso também, tá? Então, se você tem Entendi. uma imunidade inata muito boa, você barreira por ali e não gera ainda o anticorpo. E aí? Então, essa pessoa tem que se manter um hábito bem saudável, porque ela tem que estar gerando interferon, ela tem que ter IgA secretória, que é outra IgA, ela tem que estar tudo funcionando, tem que estar com o organismo sem desbiose, que é mais difícil hoje ainda, né? É, com Então, certeza. tem que manter a insulina no lugar, né? Tem que evitar a inflamação subclínica, tem que evitar comer tudo que gera inflamação de mucosa. Você imagina, via aérea inflamada porque come trigo ou ovo, ou o que seja que ela não pode comer. É. O leite, né? E É. ela, né? Então, isso também tem que olhar. Né? Mas, em Nossa, suma, cara. são esses dois exames aí. Então, na verdade, seriam os que detectam IgG, IgM, ou IgA, Uhum. e o RT-PCR. O RT-PCR, ele não precisa de sintomas para você suspeitar e detectar. A partir Entendi. de 2, 3 dias, você já detecta. Então, às vezes, o que acontece? O sujeito teve contato com alguém no hospital, né? Uhum. E aí ele volta para casa e fica com aquilo na cabeça. Mesmo sem ter sintomas, se ele faz um RT-PCR com 2, 3 dias, ele vai detectar que ele tem vírus no corpo dele. Porque Olha. o RT, ao contrário do anticorpo,
O RT você está pesquisando o vírus, o RNA do vírus. Entendi. Tá? E o anticorpo é o que vem tardio, para lutar contra o vírus. Exatamente. É uma reação, né, do corpo. Você vai detectar a reação do corpo. O outro você já detecta o inimigo, diretamente. O inimigo. E muitas vezes não tem reação, né? Muitas vezes nem a reação ocorre. Então, se você quer criar todo um aparato numa cidade que ainda a coisa está começando, é o seguinte: alguém entra para o hospital com sintomas, detecta Covid, vírus. Você vai para os contatos deles, vai procurar os contatos deles e vai fazer RT-PCR dele. De 20 pessoas, uma positiva. Isola essa pessoa. Isolou essa pessoa, procura saber com quem essa pessoa teve contato, até zerar. Esse é o detalhe. Isso aí que é um problema que não está sendo feito. E a Coreia fez se assim. fosse feito esse rastreio, né, você conseguiria limitar a contaminação. Né? Exatamente. A doutora Rosiana Pinheiro aqui, Lúcio, está perguntando, só deve fazer RT-PCR até o 7º dia? Não. Eu estava estudando, inclusive, um trabalho da UFRJ, saiu hoje, não, saiu ontem, dia 7, hoje, né? Hoje é dia 7, dia 7. É hoje é 7. Então, saiu, eu posso depois passar para vocês, e esse trabalho fala justamente disso, que você pode ter RT-PCR até o 34º dia positivo, tá? Eles, inclusive, falam assim, não, a gente não sabe se aquele vírus, com 25 dias, está ativo, né? Mas eles falam, temos que tomar cuidado. Então, independente disso, tem que tomar esse cuidado. Outra coisa, a experiência tem mostrado pra gente que tem pessoas com 20 dias dando positivo e infectando pessoas. Exatamente, que é o pior, né? Isso aconteceu há pouco tempo com um casal. A menina mora em Juiz de Fora, o rapaz estava estudando em São Paulo. Então, vamos dizer, em meados de março, ele descobriu que o professor dele lá estava com coronavírus. Ele tinha vindo da França. E aí, fizeram um exame positivo, porque ele passou mal em aula e tal. Ele ficou 15 dias em São Paulo isolado, ele e cada um num flat. 15 dias seria suficiente, na teoria, né? Voltou para Juiz de Fora. O casal ficou em Juiz, fizeram o exame, ele estava positivo. Mas a menina já tinha ficado 2 dias com ele e acabou continuando. Ela fez exame uma semana depois e também estava positiva. Olha. Entende? E aí ele fez exame também uma semana depois, ou seja, com 26 ou 27 dias, continuava positivo. E ele infectou a namorada. Então temos que tomar cuidado, porque assim, o ser humano ele tem muita tendência a tentar achar logo a solução. Deu com 30 dias, mas aquilo é o resto do vírus. Aquilo é RNA de vírus. Se está ativo ou não, só uma cultura para vírus vai te falar. Mas eu não arriscaria pegar uma pessoa RT positivo com 30 dias e colocar junto do idoso. Com certeza. Entendeu? É uma insanidade. O Robson aqui está perguntando, Lúcio, depois de 15 dias, ele está imune e quais os riscos? Você já respondeu aí mais ou menos com esse caso, né? Então eu vou dar o meu exemplo para aumentar 2 exemplos nesse caso aí. Você não precisa ter sintoma algum para estar positivo, sendo um portador saudável. Por que eu estou falando isso para vocês? Há 23 dias atrás, resolvi, sabe aquele negócio de procurar chifre e cabeça de cavalo? Resolvi fazer o meu PCR, RT-PCR. Fiz numa quinta-feira, colhi de manhã, foi para a máquina, de tarde a Isabela me chama, assustada, Lúcio, vamos repetir seu exame? Como eu sou de laboratório, quando chama para repetir é problema, né? Vamos repetir. Colhi no dia seguinte de manhã cedo, deu positivo de novo. Então eu tinha uma carga viral, mas eu não tinha sintoma. O que eu fiz? Procurei me isolar. Saí do laboratório, fui para um apartamento, um kitnet, e comecei um tratamento nosso lá de integrativo,
No quarto dia, repeti e zerou. Negativo. Não vou acreditar, sou pé no chão agora, você fala. Continuei mais 5 dias isolado. Repeti o exame, negativo. Ou seja, se você espera sintomas, desde que você teve contato com alguém, e a gente trabalha em laboratório, se você espera sintoma, você vira um portador assintomático, porque 80% das pessoas são portadores assintomáticos. Assintomáticos, não vão sentir nada. Tá? Existem questões genéticas, questões de corpo saudável, o que seja. Mas você não vai demonstrar nenhum sintoma e está transmitindo para outros. E aí vem a história. Tudo bem. Eu tive, né? Esperei 20 dias. Aliás, eu fui dosando, né? IgA não apareceu, IgM não apareceu, e 20 dias depois, nem IgG apareceu. Ou seja, eu tive que contar com a minha imunidade inata. Por isso que eu fui lá ler sobre imunidade inata. Falei, por que isso? Até porque eu também utilizei de alguns artifícios, como vitamina C, vitamina D, em altas doses, aquilo tudo, ozônio, né? Ozônio a 39 gama, quem entende isso sabe que está alta, né? 39 gama retal. E aí você faz 3 dias de tratamento assim, você não sabe se você otimizou uma imunidade inata. Então, isso é. Tá? Eu sei que eu vi o exame, acompanhei os gráficos e realmente tinha acontecido isso 2 vezes. Então, a resposta está aí. Eu não tenho IgG. Fiz em 2 kits em equipamentos diferentes. Não tenho IgG. Aproveitando sobre falar métodos, metodologia, tem que tomar muito cuidado com o teste rápido, porque o que aconteceu no mundo todo, isso ainda é só no Brasil. Na hora que começou o problema, todos os países começaram a comprar kit da onde? Quem que tinha o kit pronto? Aí comprou os kits, todo mundo comprando. É emergência, é guerra. A Anvisa não pode ficar segurando e fazendo como é o processo, às vezes 1 ano, 2 anos para liberar. E o que ela fez? Deu um registro provisório de 180 dias. Desde que o cara se autodeclarasse que estava dentro das conformidades. Aí os chineses falaram que estava. Só que logo depois, aí todo mundo comprou. Só que depois a Espanha começou a gritar que os testes que ela comprava só tinha 30% de sensibilidade. 30% de sensibilidade num teste de triagem é melhor jogar a moeda para cima. Cara ou coroa, tá melhor que isso. Entende? Então, o que aconteceu? A China, vendo esse problema, ela proibiu que saísse de lá. Só daí que eu fui ver a documentação e fui perceber que eu estudo isso. Eu vou atrás. De 30 fábricas, só 4 tinham registro na Anvisa deles, lá dentro, da FDA. Pô, se não pode vender para eles, está vendendo para os outros, cara? Está rodando por aí, porque já foi vendido. Então tem que saber muito bem como é que funciona para você não sair do buraco, do problema aí. Você pega lá o teu kit, liga lá pro cara e fala assim, vem cá, esse teste rápido que você me vendeu, eu quero o registro da China. Ele vai falar assim, mas tem FDA dos Estados Unidos, não quero saber, quero da China. Se eles te mandarem documento da China, tudo bem. Pode usar teu teste rápido com tranquilidade. Mas tem muito se não mandarem... Se não mandarem, os caras viram para mim e falam assim, não, mas você está pedindo uma coisa que está lá na China, a Anvisa liberou aqui. Eu falei, cara, a Anvisa liberou acreditando em vocês. Eu acho que nem vai dar para frente mais. Então vai dar 180 dias e vai dar pau. Entende? Então esse é o problema. Outro grande detalhe é o seguinte, teste rápido foi feito para fazer triagem. Todo mundo que faz um HIV rápido, ele vai ter um resultado, às vezes positivo, e tem que repetir em quê? O Western Blot ou do PCR, não é? O PCR para HIV. Teste rápido tem que errar para mais. Porque você está pegando uma população, tem que pegar todo mundo. Se errar para mais, você faz uma repetição e deu negativo, tudo bem. Mas errar para menos, para menos é complicado, gente. Então é isso que esse é o problema. Se você pega um teste rápido e compara com um equipamento, o equipamento leva de 2 a 4 horas para liberar um resultado. O outro leva 10 minutos. Pô, tem diferença de tecnologia aí, velho. Um é preparado para evitar que reações cruzadas ocorram.
por isso que ele faz várias etapas de lavagem do material, do soro, até chegar lá no final. O outro não, você pinga uma gota e sai positivo ou negativo. Mas houve uma reação cruzada? Esse é o detalhe, entendeu? A diferença. Ô, Lúcio, vamos lá. O Jardes aqui está perguntando, pacientes com mais de 30, 40 dias de Covid confirmado por PCR, ainda estaria indicado realizar IgG e IgM? Sim, se você tiver na curiosidade de saber se está gerando anticorpo, quando eu tive a minha curiosidade foi essa. Você vai fazer, pode ser que dê IgM, mas lembre-se, a IgM pode ser residual. Ela não está mais para doença aguda. Esse é o grande problema também. Tem muita gente pegando o resultado aí que dá IgM positiva. Ela não é falsa, não. Ela é só um resíduo do que houve lá no início. Tem gente que tem rubéola e fica com IgM positiva há 1 ano. Tosse com IgM positiva há 1 ano. Não está errado o exame, não. É que a pessoa segurou aquela IgM em produção por mais tempo. Mas a doença já foi embora. Tá? Então é perigoso quando faz a IgM junto, der positivo, você se assustar. Ih, ainda estou doente. Não, não é. Porque classicamente IgM e IgA são para doença aguda. Isso é figurinha de livro. Vai para a bancada e vê. É diferente. Entendi. Entendeu? Isso é o normal. Nem sempre na prática a coisa se repete. Se repete. Acho que vocês veem muito isso lá nas bancadas de vocês também, na hora de preparar os produtos, né? É assim. Exatamente. O Robson está perguntando aqui, estou no processo de uso de suplementos para melhorar a imunidade, como você comentou. Depois, se você quiser falar sobre o coquetel que você usou aí, fica à vontade, Lúcio. Aqui não tem essa não, viu? O que eu usei, como eu não sou médico, eu usei em mim, tá? Vitamina C, EV, tá? Na veia, né? 22,5 gramas, tá? 22,5 gramas, não é aquela meia grama que vocês tomam, não. 3 dias seguidos, tá? Vitamina D, oral, eu gosto da oleosa, 40 mil, todo dia, né? Zinco, não lembro se foi 40 ou 50 miligramas, você me corrige aí se eu tiver falado muito alto. 50, mas é mais ou menos. Não é isso mesmo. Né? Ozônio retal, 39 gama, 3 dias. Aí eu falo, não muda a tua personalidade não, dá pra ficar. 39 Ainda gama. bem, né? E mais algumas coisas assim, nada demais que eu já usava como suplemento. Lembrei. Ômega 3, 12 gramas todo dia. Tá? Então, realmente, na configuração clássica, isso aí são coisas acima, né? Mas eu sei que sou um bicho. Tá? Foi isso aí. Legal. Lúcio, muito legal, cara. Bacana demais. Você me fez recordar meus áureos tempos de análises clínicas. Que legal. Você sabe, quando eu formei, eu trabalhei 11 anos com análise clínica. Nós já conversamos sobre... Você é mais esperto que eu. Não sou não. Aí você falou que é uma coisa importantíssima, que a gente estava até no começo, você falou que a gente ia falar e tal, são os erros pré-analíticos, né? São os erros na hora de coleta, na hora de processar o material. Como é que seria isso, Lúcio? Bom, vamos começar pelo exame mais importante, que é o RT-PCR. Tá. Para começar isso tudo, primeira coisa, você tem que colher 2 sítios do paciente, nasal e orofaringe. Se você colhe só do nariz, você tem 40% de sensibilidade. Se você colhe os 2 juntos, você tem 95% de sensibilidade. Então você tem que lembrar o seguinte, o teste não é ruim, mas se colher errado, o teste não consegue alcançar o que você quer. Então, primeira coisa, tem que colher naso e orofaringe. Tá? Primeiro. E enfiar lá dentro mesmo, tá? O cara vai reclamar, vai chorar, vai lacrimejar. Tem que mexer mesmo. Tá, legal.
Só que você colhe isso, aí tem um detalhe muito, muito interessante, e que não tem sido muito visto. A CDC, tá, e a Organização de Berlim fala o seguinte: se você vai colher e realizar a extração do RNA no mesmo dia, ou seja, colheu, foi para dentro do laboratório, vai ser extraído, vai tirar o RNA para começar a trabalhar, você pode usar suave de algodão. Se isso for viajar, o algodão vai degradar o RNA. Isso está lá no CDC, não estou inventando, não. Então, se você vai colher e fazer no mesmo dia, pode usar o suave de algodão. Se você vai colher e fazer no mesmo dia, esse suave, quando acabou de colher, você vai colocar num tubinho que possa ter salina, soro fisiológico. Se fizer no mesmo dia. Se for viajar, tem que colocar a menos 70 graus. O que é que no Brasil chega em algum lugar a menos 70 graus? Ah, é só nitrogênio líquido. Então pronto. Então aí começa o primeiro problema. Qual o material que está sendo utilizado para a coleta do exame? E se está sendo colhido nos 2 sítios que eu falei. Nariz, garganta. Tá? Bom, teu laboratório é longe, você quer colher e mandar. Beleza. Você pode pegar o tubo com um tampão, com solução tampão correta. Existe uma solução com pH, que eu acho que é 7,4. É uma solução. E você vai usar um suave, não de ponta de algodão, mas ponta de rayon, que é um suave próprio para isso. E esse tampão, ele tem que ser RNase free. Ele não pode ter RNA, nada que destrua RNA. Entendi. Para proteger mais ainda. Por quê? Tanto o algodão quanto a salina não protege o RNA. Se aquilo for viajar, vai estragar. De novo, eu falo tanto de algodão, né? A pessoa, pô, o Lúcio tem raiva de algodão. Quando vai dosar hormônio salivar, não use algodão também, tá? A gente pode conversar sobre isso outro dia. Mas, se for fazer no mesmo dia, tudo bem. Se não, isso está lá na CDC dos Estados Unidos e está lá em Berlim. Não pode ser de outra maneira. Colheu de maneira certa, ponta de rayon e o tubinho com solução tampão. Pode levar 48 horas para chegar no outro laboratório. 48 horas. Ah, mas eu fiz meu exame, eu mandei para o laboratório, levou 3 dias. Não quer dizer nada. Ele chegou em 48 horas, foi extraído o RNA e daí para frente acabou o problema do tempo. O tempo não é depois que chega, o tempo é a viagem. São 48 horas de viagem. Chegou lá no laboratório, eles processaram, não vai ter problema nenhum. Mas colheu hoje, esqueci de mandar, vou mandar daqui a 3 dias, perdeu. Vai dar falso negativo. Por isso que às vezes fica subnotificado. Por isso que às vezes vocês têm paciente com cara de Covid e dá negativo. Aí por isso que vai falar que o exame tem pouca sensibilidade. Não, pouca sensibilidade é o cara que não seguiu o pré-analítico. O pré-analítico é responsável, em termos de laboratório em geral, sangue, tudo. Ele é responsável por 80% dos erros em laboratório no mundo. A tecnologia cresceu e o ser humano continua errando no básico. A hora de colher, se fez jejum, como conserva e como transporta. Isso vai te dar resultado errado. Né? Não é só para o PCR. Também acontece isso com sangue. Se você vai colher, hemolizou, deixou fora da geladeira, viajou, essas coisas também vão já era. Então, muito cuidado. O exame é padrão ouro, desde que ele seja seguido à risca. Fazer o PCR... Desde que seja coletado padrão ouro também, né? E transportado padrão ouro. Padrão ouro. Seguir. Fazer por fazer, cara, não tem jeito. Né? E hoje em dia nós temos muito oportunismo. O ser humano continua o mesmo. A pessoa fala para mim assim, que bom que está acontecendo tudo isso, que o ser humano vai melhorar. Pelo contrário, o ser humano está mostrando o que ele tem de ruim, cara. Porque tem gente vendendo kit para colher PCR para mandar para longe,
com salina e algodão, cara. Isso aí vai trazer problema pro pessoal. Entende? Então, Então, muito cuidado, né? Isso aí é fundamental saber isso. e todo mundo hoje quer vender teste rápido, correndo, na correria, vai fazer. Ô, gente, já aprendi, né? Isso é coisa de mineiro, né? Tudo que vem muito rápido, você segura um pouquinho, observa. Porque vai dar mais confusão do que ajudar. Os caras vão fazer teste rápido, vão se apavorar porque deu IgM positiva, vai se jogar da ponte, porque vai fazer na farmácia. Olha só, nem sei se vai seguir, mas a Anvisa autorizou. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Fazer o teste é uma coisa, interpretar é outra. Tem que saber interpretar. Entendeu? Exatamente. É isso. Tá? Lúcio, fantástico. Aqui, Opa, travou aí. Lúcio? Ô, Lúcio. Deu uma travadinha aí. Vamos responder aqui, porque tem um amigo meu aqui, um tal de Robson. Se você não responder essa, você vai brigar com a gente. O homem manda lá em Fortaleza, meu amigo. Se você usaria hidroxicloroquina e vermectina. Tem 3 frasquinhos na minha estante que eu fiquei olhando para elas e falei assim, eu só pego vocês se eu sentir alguma coisa. 3 farmacêuticos, amigos meus, mandaram para mim. Peguei, guardei e usaria sim com azitromicina, porque eu conheço vários anos, tá dando certo. É lógico que eu ia dar uma ligadinha antes e perguntar como usar. Mas eu guardei lá. Me deram. Assim que o pessoal soube que eu tinha tido positivo, mandaram pelo correio. Claro que eu usaria. Claro. Entendeu? Ah, legal. Lúcio, a gente tinha conversado também, assim, uma forma das farmácias ajudarem nesse processo. Você até falou que dessa questão do problema aí de coleta. Como é que poderia ser feito? Porque essa questão dos 48 horas também limita muito, né? Limita. Você tem que ter uma transportadora, né? De material biológico. Ela existe lá, o Gabriel lá no laboratório pode dar para vocês, né, isso aí. E vocês podem fazer parcerias mesmo com o laboratório, já que vocês podem fazer teste rápido, porque não vai fazer RT-PCR, né? Então vocês tendo uma pessoa para colher o material no laboratório, num determinado local, ou orientar a pessoa a levar o kit para casa e um técnico faz a coleta para elas, né? Um técnico de enfermagem específico, você pode sim ter os kits na farmácia e encaminhar para o laboratório e fazer esse tipo de parceria. Então tudo isso é só entrar em contato com o laboratório e perguntar como é que pode fazer isso. Porque tem muitos locais que o que salva o médico lá, às vezes, muitas vezes, é a farmácia mesmo, porque às vezes não tem o laboratório é longe, e assim. E conversando com essas empresas de transporte, fica mais tranquilo isso aí. Dá para fazer, a gente já faz com vários lugares. A gente faz com laboratório, com clínica. Eu não sei se tem farmácia não, mas com laboratórios e clínicas no Brasil todo está fazendo. Mas então, alguém estiver interessado, no final você deixa o seu contato aí. Tá. Você escreve aí no comentário aí como é que entra em contato com o Lemos Lab, tá? Por favor. Okay. A Cibele ou Cibelin, há alguma evidência científica sobre os benefícios do ILIB transcutâneo na prevenção ou tratamento do Covid? Esqueci de falar que eu usei ILIB e usei Bemer. Apesar de eu não clinicar, eu tenho tudo na minha casa. Tá? Eu vou usar em mim. Em mim eu posso usar, é teste. Mas eu usei também, e realmente ele ajuda, até porque uma das implicações do Covid é problemas de coagulação, problemas de oxigenação, né? De microvascularização, e realmente funciona. E funciona também para a fadiga adrenal, tá? Um dia a gente conversa sobre isso. Mas funciona. Nós vamos ter que trazer o Lúcio aqui para falar de hormônio, gente. Só que vai ter umas 3 lives, né, Lúcio? Vai. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente passar aqui? Ela perguntou se tem evidência científica. Eu não sei se tem. Eu sei que eu usei em mim. O Deise está perguntando o que você acha da Anitta, do Anitta, né? Qual dela? A que canta ou a que faz dor de barriga? Cara, eu acho legal,
mas eu usaria a ivermectina, porque a anita tem outras implicações, né? Tem muito Aham, produto químico ali que poderia estar alterações, inclusive neurológicas. Então, eu acho que, de repente, você pode usar uma ivermectina, né? aham. Mas, A Daisy Razan aqui está perguntando, Lúcio, você tem como fazer o teste, o Lemos tem como fazer o teste no Rio? quando existem um X número de pessoas, né, uma quantidade que compense, né, deslocar uma pessoa até lá, isso é negociável. Já fizemos isso várias vezes. Vou dar até um exemplo para vocês interessante. A gente já fez no Rio de Janeiro, em um asilo, com 50 idosos, 100% positivo RT-PCR. 4 só foram internados. Dos 4, 2 faleceram. Mas os outros que ficaram lá aguardando os outros 2 que já voltaram. Então existe muito mais do que simplesmente a idade, porque a média é de 79 anos lá nesse lugar. Tinha senhores com Olha, 101 anos, 102 anos. Então não é a idade em si, entendeu? Existem outras coisas que a gente não entende ainda, né? Pode ter provavelmente a genética. imunidade, né? Exatamente. Eu vi já falar que tem pessoas que têm alterações, ou é ao contrário, essas pessoas normais não têm mutações que fazem com que o vírus tenha dificuldade em entrar nos receptores. Então, isso aí pode ser uma coisa natural, genética, alguma coisa que o brasileiro tenha também. Mas tem que acontecer isso aí. Então, vamos ver, né? De 50, Uhum, 100% positivos, 4 isolados, né? Foram para o hospital mesmo, porque estavam passando mal. 2 uhum. voltaram, 2 morreram, infelizmente. Então, É, isso aí, mas isso pode esse universo aí total, acontecer de idoso, né? Aí, ao é, mesmo tempo, tem uma outra clínica que é 100% zero, ninguém pegou nada. Só que eu vi um detalhe: uma tinha funcionários que também trabalhavam em hospital, a outra não. Então, a transmissão é muito fácil. É muito entendi, fácil. Entendeu? Agora, entendi. mostrar problemas, aí vai ser para cada um de nós. Aham. A Entendeu? Alex Nunes está perguntando, para sair do isolamento após RT positivo, só negativando ou com IgG pós? Não, IgG pós não quer dizer que você perdeu os teus vírus, tá? Pode ser que você tenha IgG e ainda esteja em processo. Porque eu pego gente com IgG positiva com 4, 5 dias com PCR positivo. Então tudo está funcionando ali, tá? Ainda tendo em luta, né? Bom, a questão é a seguinte: em Portugal, só libera a pessoa após os 15 dias, né? Só libera a pessoa com 2 RTs negativos em dias diferentes. Isso aí é um padrão que eles fizeram lá. Por quê? Muitos falam que depois de 15 dias não tem mais problema. Mas a gente já viu que não é bem assim. E o trabalho da UFRJ, essa live que rodou, que eu assisti hoje pela manhã, mostrando que não se sabe se realmente o vírus é inativo mesmo com 30 dias de positivo RT. A gente não Entendi, sabe. Então, por desencargo, seria interessante só liberar o paciente após pelo menos um RT negativo, já que ele já tinha entendi. comprovadamente o vírus nele. O IgG não te Aham. libera no caso. Se o IgG vai te dar imunidade daqui para frente, vamos lá. Você tem uma arma no bolso sem bala. Você tem a IgG, mas você toma um monte de corticoide. O que você acha que vai acontecer? Vai resolver. Ter a IgG não significa que você não vai ter mais a doença. Se fosse assim, HIV é cheio de IgG. Pois é, O cara tá com HIV. Toxicarmose tem IgG. Toma um medicamento imunossupressor que é a tóxico. Volta. Então, IgG não significa que vai te proteger. Tem um exemplo de protozoário e um exemplo de vírus. Entendeu? Então, o bom entendi. mesmo é o cara estar zerado, sem nada. Ah, legal. Entendeu? O Ross perguntou o que você, diante da sua percepção aí, através dos exames, através de tudo que você é um cara muito estudioso, eu sei disso, como é que você está vendo o desenrolar disso? Quanto tempo isso ainda vai ficar nessa? É, eu vou dar
três números que eu vi hoje. Um no hospital, no trabalho da FRJ, o pessoal comentando, que os profissionais lá no Rio de Janeiro estavam dando em torno de 80% positivos. Tá? E aqui a gente está tendo de porta, quer dizer, paciente que vai no laboratório ou porque sente alguma coisinha, não está internado. Eu tenho também, eu faço pro HU e tal. Mas vamos lá. Está dando 22% de positivo. Vou fazer uma conta rápida. Se 22% fosse para o hospital, cara, de Juiz de Fora, vamos lá, 700 mil habitantes, 22%, não está acontecendo assim. 150 mil. Pô, não tem. Onde é que é pôr esse povo todo? Né? É. A doença é fatal? É. Para alguns. A doença é problemática? É. Para alguns. Só que parece que algumas pessoas têm pior, né? São predispostas a uma piora em detrimento de outras. Então, o grande problema está no seguinte: pô, tem que isolar? Tá, talvez tenha que isolar realmente, porque está tudo desencontrado, as informações estão desencontradas. Agora, a partir do momento que uma cidade começa a seguir os pacientes positivos reais, com PCR, e isolar esses pacientes e seus contatos, que talvez fiquem positivos ou não, pô, fica muito mais fácil das coisas voltarem ao normal. Com então, se você certeza. Uma fábrica que está parada, uma fábrica. Ou seja, o cara vai entrar às 8, sair às 5, sem ter contato com mais ninguém. Você tem 100 funcionários. Vai fazer IgG para colocar para dentro? Pô, não existe. Você faz o PCR desse povo e só põe para trabalhar quem está negativo. Essas pessoas têm que tomar as medidas necessárias para não se infectarem. Você não vai fazer PCR todo dia. Exatamente. Né? Então as coisas podem ir voltando e a gente sabe que isso vai minimizando o problema. O outro problema de ficar segurando o rebanho é que vai soltar o rebanho na época do frio. E aí começa mais problema, porque aí vem outros problemas respiratórios. Então, né, eu acho que é por aí. Né? Sem testagem, sem definitivamente você saber quem está doente, quem está portador, melhor falar isso, quem está portador e quem não está portador, a melhor forma é detectar. Daí você cria suas estratégias para poder voltar, porque é fato, né? Muita loja está fechando e não vai abrir mais. A Associação Comercial Juiz de Fora já me avisou aqui, ó, 30% das lojas que estão fechadas não abrirão mais. Então temos que tomar cuidado com isso, né? Sem contar, né, Lúcio, que eu tenho falado muito disso aqui. A gente tem mais ou menos a mesma visão disso. Né, a gente compartilha algumas notícias aí sempre. Estão fazendo uso político disso, né? Então, assim, ainda tem esse agravante, né? Você tem isso, porque toda cidade agora é calamidade pública. Calamidade, então, não tem licitação, abrir a porteira, né? Vai embora. Esse é um problema. Entende? Só que a gente está esquecendo do seguinte: quem é que paga imposto? É a empresa. Então esse dinheiro está vindo da onde, se não estão pagando imposto? FMI, minha gente. A FMI está rindo à toa. 94 países, se não aumentou mais, mas 94 até há 15 dias atrás, 94 países tinham pedido dinheiro para a FMI. Ou você acha que o dinheiro sai da onde? De alguma torneira mágica? Esse é o problema da história. Então, tem que testar. Se as cidades são menores, se organiza, testa os pacientes, detecta os doentes. Essa sua ideia é assim, muito bacana mesmo, assim, que o Lúcio falou, gente, quem chegou aí depois, que é o seguinte, a pessoa teve algum sintoma ou suspeitou de algum, né, contato com alguém, faz o PCR, deu positivo, começa a fazer o histórico dela, com quem você entrou em contato, separa e vai fazendo o teste em quem ela foi entrando em contato e fazendo o teste PCR para que você detecte quem vai sendo detectado, vai sendo isolado, assim você contém essa contaminação, né? Você vê isso é muito legal. Você vê o negócio que acontece hoje em dia. O paciente sente uma febrícula, alguma coisa, vai para a clínica. Chega lá, ele fica sentado esperando para ser atendido. Como ele só tem essas duas coisas, ele volta para casa.
Se ele não tinha, ele pegou ali, cara. É, O cara que tem esse problema, ele tem que ser levado para algum local para colher e aguardar em casa, no mínimo. exatamente. Deu positivo, vai na casa do cara e faz de todo mundo. Aham, Deu negativo a turma, só ele é positivo, ele é isolado, ou tratado, ou que tem que ser feito, e quando ele tiver bom, ele volta. Mas as exatamente. pessoas estão indo porque elas ficam com medo, elas vão para os locais de saúde e acabam se infectando enquanto espera ser atendido. Ou É pior, isso mesmo. ah, você só É, tem, às vezes ele tem. Aí ele vai, fazem um teste rápido, que é tardio, então dá negativo, o cara volta para casa e uma semana depois ele volta para ser internado, porque passou uma aham, semana e não fizeram nada. Então, isso. esses são os detalhes que nós temos aí. Ó, o José, que manda lá em Recife. Ô, Ah, José, essa pergunta que você fez é com o Aníbal. Se eu tiver errado, o Lúcio me corrige. Quanto o Lemos cobra hoje pelo PCR? nem lembro, cara. Não sei. Estou falando? Não sei. Eu só Mas sei o falar dos Lúcio dois. vai deixar aqui o contato dele aí para Tá. vocês. Aí é só entrar em contato. Eu posso avalizar. Não sei se eu sou capaz de avalizar ninguém, não, mas isso aí é gente da É, melhor qualidade. A gente sabe que a qualidade obrigado. do Lemos Lab é extra classe, né? Obrigado. Que é isso? Ó, a gente está terminando aqui, faltando 5 minutos. Vamos lá fazer Perguntas? mais algumas perguntas aqui, meu amigo. Exato. Pode ser feito com quantos dias de sintoma? O quê? Qual o exame? Boa pergunta. Deixa eu ver quem foi perguntou aqui. Ô, Vou responder, Bolognese. vamos lá. Ah, Independente, vamos lá. PCR, RT-PCR. Não tem que ter sintoma. Com 2 dias com contato de uma pessoa que você depois ficou sabendo que teve, que está com Covid, né? Com a doença, uhum, você já pode fazer com 2, 3 dias. Faça com 3 para frente para ter garantia. E aí tá. você vai falar, pô, mas deu positivo, mas não estou sentindo nada. Às vezes nem vai sentir nada, mas às vezes dias depois você está no hospital. Então você tem que saber disso, você teve contato. Agora, anticorpos. Os anticorpos, classicamente, se fala que você vai ter um IgA com 5 dias de sintoma. É diferente. Você já viu que você já tem aí um tempo que se passa. Às vezes de 5 a 7 dias sem sintoma algum. Aí depois do sintoma, mais 7 dias para você colher o sangue. Então você vai deixar chegar a 14 dias de doença, porque teve que esperar 7 dias depois do sintoma. E o IgG, normalmente 20 dias. Eu estou falando normalmente, porque pode ocorrer de você ter IgA, IgG e IgM, todas com 7 dias. Eu vejo acontecer. Mas pode não acontecer nada, pode dar zerado o tempo todo. Ou pode acontecer classicamente, primeiro IgA, depois IgM, depois a IgG. Mas o nosso corpo não está lendo o livrinho, não, cara. Ele não está fazendo negócio dentro do clássico, não. Então tem que tomar muito cuidado para analisar isso aí, como a gente já falou antes. Então, Aham. RT-PCR não precisa sintoma. O outro, a partir de 7 dias. Ah, De tá. sintoma. Então, 14 dias de doença quase. É, Complicado, né? com certeza. Entendeu? Talvez pode ser tarde para alguns, né? Pois é, isso aí que é o perigo, porque já existem recursos. Se você for o profissional correto, você vai conseguir diminuir pelo menos o impacto, né? Aham. E aí, muitas Lúcio, vezes, você vai ir ao hospital, realmente. é. Uma Cara, clínica. gostaria de ficar aqui, ó. Também, igualmente. Muito obrigado, cara, por ter tirado Obrigado. um pouco do tempo aí. Eu sei que você é super ocupado. Brigadão Ah, que demais. isso. É o nosso Vamos trabalho, cara. marcar uma outra, tá? Joia. Obrigado. Foi Muito obrigado. talvez a melhor live tecnicamente de Beleza. informação que eu tive aqui. Com todo respeito a todos os outros que vieram, bacana demais. Um abraço aí na Obrigado. Muito Aníbal, um obrigado. abraço na Muito sua obrigado. esposa, nos meninos, tudo de bom Igualmente. aí, cara. Muita Tá. saúde.
Valeu. E vamos conversando aí. Deixa aí depois. Ou então, gente, manda no direct que eu encaminho lá pro Lúcio lá as dúvidas, quem quiser as informações com ele aí, tá? E obrigado a todo mundo aí por ter participado aí, o tempo todo, quase 50 pessoas, muito bacana, legal demais. Obrigado. Obrigado, Lúcio, cara. mais uma vez, tudo de bom. Gratidão aí. Espero que a gente encontre. Agora a gente só encontra em congresso, né, pô? Congresso, né? Só congresso. Vou ter que te trazer aqui pra gente almoçar lá no Engenho, pô. Gostei, gostei. É muito bom, é muito bom. Então tá, joia. Valeu, Já gente. apareceu o reloginho. Um abraço, querido. Tudo de bom aí. Obrigado, gente. Tchau, Um tchau. abraço. Tudo de bom. Boa noite, querido. Boa noite. Gente, aquele abraço. Obrigado. Tudo de bom aí pra todos.